Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam presentes na sua vida. Neste momento, quero convidar você a aproveitar esse instante para juntos termos um momento de qualidade com o nosso Deus. Nós juntos iremos louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus. E inicialmente eu gostaria de ler junto com você um trecho da Palavra de Deus que eu creio ser muito pertinente para o momento em que todos nós estamos vivendo. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 a 15, diz: Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que tal, então, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará nas nossas vidas? Convido, mais uma vez, então, a você se juntar a nós. E neste momento, se sentir vontade de se levantar, levante-se. Se quiser dobrar o seu joelho, dobre. Mas feche os seus olhos e ore junto comigo. Deus amado, aqui estamos na Tua presença, toda a Tua igreja, ainda que fisicamente separados, mas unidos com um único intuito, com um único pensamento, em um só coração, que é agora louvar o Teu nome, engrandecer ao Teu nome, prestarmos um culto, uma celebração de louvor, honra e adoração. Conclamo que o Teu Espírito Santo venha sobre todas as famílias reunidas neste momento e que alcance a cada coração e leve cativo cada mente, para que todos nós agora estejamos imbuídos de tão somente louvarmos o Teu nome. E desde já te peço, Senhor, receba toda a adoração e que o Teu nome seja louvado para todos sempre através das nossas vidas. Amém. 1, 2, 3, 4. Olá, meus irmãos. Queremos convidar vocês para adorar a Jesus conosco. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem nos abençoado, não é verdade? Fique de pé. Louve ao Senhor Jesus com palmas. Ministre a Jesus. Vamos ministrar também uns aos outros. A bênção do Senhor está sobre nós. Ao nosso Deus.
que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, sobem como águias, caminham e não se fadigam, porque Deus é a sua força. Eu sei que Deus é a minha força. Vem, cante ao Senhor um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Cante ao Senhor um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, ao Rei dos Reis. Recebe, recebe a luz de Deus, sabedoria de Deus, alegria de Deus é a nossa força. Recebe a força de Deus, sabedoria de Deus, alegria de Deus é a nossa força. Aleluia. Aleluia, aleluia, ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, ao Rei dos Reis. Recebe, recebe a força de Deus, sabedoria de Deus, alegria de Deus é a nossa força. Recebe a força de Deus, sabedoria de Deus, alegria de Deus é a nossa força. Em ti, tua vida em mim, tua presença me dá força pra vencer. Amado Senhor, resgatou-me o teu amor. É por ti o meu desejo pra viver. Eu nunca vou deixar o mundo me roubar o amor que eu encontrei em ti. Toma meu coração, meu ser em tuas mãos. Se viver, vivo só pra ti. Amado Senhor, resgatou-me o teu amor. É por ti o meu desejo pra viver. Eu nunca vou deixar o mundo me roubar o amor que eu encontrei em ti. Toma meu coração, meu ser em tuas mãos.
tudo no Senhor Jesus. Nossa alegria, nossa vida. Aquece os nossos corações. Toma-nos. Que toda paixão em nós seja para o Senhor. Que tudo em nós seja para o Senhor, Jesus. Eu nunca vou deixar o mundo me roubar o amor que eu encontrei em Ti. Toma meu coração, meu ser em Tuas mãos. Se viver, vivo só pra Ti.
nosso amor, ó Deus. Amamos o Senhor. Amamos a tua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia. Já que teu amor jamais me deixará, minha vida eu entrego para te servir. Eu te amo, meu Senhor Jesus, eu me entrego para te adorar. Jamais me deixará, minha vida eu entrego para te servir. Eu te amo, meu Senhor Jesus, eu me entrego para te adorar. Se a tempestade e angústia lá fora, debaixo de tuas asas encontro seguro. Tua vontade sei que é o melhor pra mim. Estou seguro, pois tua mão me guiará. Nem a falta ou fartura poderão me separar do teu amor. Nem a falta ou fartura poderão me separar do teu amor. Já que o teu amor jamais me deixará, minha vida eu entrego para te servir. Eu te amo, meu Senhor Jesus, eu me entrego para te adorar. Se a tempestade e a angústia lá fora, debaixo de tuas asas encontro seguro. Tua vontade sei que é o melhor pra mim. Estou seguro, pois tua mão me guiará. Nem a falta ou fartura poderão me separar do teu amor. Nem a falta ou fartura poderão me separar do teu amor. Senhor, nós te amamos, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Confiamos no Senhor, temos experimentado do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor. Você pode declarar isso aí. Nós queremos declarar sobre a sua vida também. Jesus nunca falhou, não vai falhar com você. Jesus nunca falhou, não vai falhar com você. Jesus nunca falhou, não vai falhar com você. Ele é fiel.
Bom dia, meus queridos irmãos. Nesses últimos dias eu tenho lido bastante sobre a história do povo de Israel, no exílio, na Babilônia, depois o retorno, a restauração com a reconstrução do templo e do muro de Jerusalém, das muralhas. E o povo de Israel, ele viveu cerca de 70 anos no exílio, por terem desobedecido às leis de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, tocou no coração dos reis da Pérsia, que dominaram a Babilônia, para fazerem o seu povo voltar e reconstruir a cidade. E vários grupos retornaram, primeiro sob a liderança de Zorobabel, depois Esdras, Neemias. E quando o templo foi reconstruído, Esdras, o escriba, leu o livro da lei de Deus. E todo o povo, homens, mulheres e todos que podiam entender, isso provavelmente incluía as crianças, se reuniu para ouvir desde o amanhecer até o meio-dia. E o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, porque reconheceram que tinham desprezado os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Neemias que o povo se arrependeu, confessou os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E no capítulo 10 o povo faz uma aliança para guardar a lei. Isso está escrito em Neemias, capítulo 10, versículo 28 a 39. Acompanha aí comigo. Diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham a saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Verso 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Verso 37, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmeras da casa do tesouro. O que me chama a atenção nesse compromisso que o povo ali assumiu é a grande parte dedicada às ofertas. Sabemos que naquela época existiam vários tipos de ofertas, basicamente com dois propósitos específicos: a propiciação pelo pecado e o agradecimento. Interessante que cada oferta tinha um significado profético, como o carneiro sem defeito prefigura Cristo como oferta pelos nossos pecados. Os bolos sem fermento cozidos no óleo tipifica a ausência de pecado em Cristo, e a presença do óleo representa o Espírito Santo.
Cristo ofereceu a maior das ofertas em nosso lugar, se entregando na cruz para fazer a expiação, a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Cabe a nós, queridos, somente agradecer, ofertando as nossas vidas, ofertando os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos alvos para o Senhor, para glorificar esse grande Deus de amor e de misericórdia. Nesse momento, teremos o privilégio de ofertar com os nossos recursos, como uma forma de gratidão por toda a provisão e por tudo que o Senhor tem feito por nós. O resultado das nossas ofertas, além de trabalhar o nosso coração, nos imunizando contra a ganância e a avareza, também traz sustento para a igreja como instituição. Então, queridos, para aqueles que congregam na celebração do Sudoeste Brasília, aparecerá na sua tela os dados da conta para fazerem as suas contribuições. E aqueles que congregam em outras celebrações podem contribuir na conta respectiva da sua congregação. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão e sejamos generosos com aqueles que Deus colocar nos nossos caminhos para abençoarmos. Amém. Bom dia a todos, com paz e com alegria, no Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos autores que eu li esses dias falou uma coisa muito simples, porém achei muito interessante. Ele disse: todos nós nascemos de costas para Deus. É uma realidade, e durante a trajetória da nossa vida, bem-aventurado é aquele que tem a oportunidade de se arrepender, de se converter e encontrar salvação. Quero começar com a leitura de um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 10, que diz: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, e agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um pesar que ele teve por escrever uma carta tão dura, tão pesada aos irmãos de Corinto.
Ele disse: tenho pesar de tê-los entristecido tanto com aquela carta. Por outro lado, me alegro, porque vocês ficaram tristes na verdade, mas foi uma tristeza segundo Deus, uma tristeza produzida pelo Espírito Santo. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo está falando aqui que a tristeza segundo Deus é uma tristeza boa, que produz arrependimento e salvação. Já a tristeza das coisas do mundo só produz a morte e desalento. Um outro autor que eu li esses dias falou uma coisa também simples, do cotidiano das famílias, das pessoas, mas também interessante. Thomas Brooks, ele disse: o arrependimento é o vômito da alma. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Nosso texto inicial fala de arrependimento e salvação, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Enquanto nós nos entristecemos temporariamente pela repreensão da palavra de Deus e somos conduzidos ao arrependimento e à salvação, o mundo se entristece diariamente sem esperança. De acordo com a nossa leitura, a tristeza, segundo Deus, é proveitosa, porque ela conduz a pessoa ao arrependimento e à salvação. Enquanto que a tristeza, segundo o mundo, conduz a pessoa ao desespero e à morte. Então, arrependimento do quê? Dos pecados, é claro. O pecado é uma enfermidade moral. É a condição do ser humano estar em desarranjo, em desacordo com Deus e em inimizade contra Deus. Arrependimento para o quê? Enquanto que o arrependimento é do pecado, voltando para Deus, o arrependimento também é para algum fim, é para alguma razão, é para sair dessa condição e voltar-se para Deus e receber dele a eterna salvação e, consequentemente, a transformação da sua vida. Alguns afirmam que o arrependimento que o arrependimento seja apenas uma obra humana, mudança de conceito. Embora o arrependimento inclua, sim, a mudança de conceito, o arrependimento é muito mais do que isto, porque é uma mudança de vida. Arrepender significa dar meia volta, voltando as costas para o mundo do pecado e voltando a frente para Deus. Todos nós nascemos de fato de costas para Deus. O arrependimento é voltar de frente outra vez para Deus. Biblicamente, o arrependimento é uma total transformação da pessoa, voltando as costas para o pecado e reaproximando de Deus, como nós temos em Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, que diz:
Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio deles, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então o apóstolo Paulo também aqui aos Tessalonicenses está falando que a conversão é virar as costas contra os ídolos deste mundo e voltar-se para Deus e ficar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Essa poderosa mudança chamada arrependimento, registrada na vida dos Tessalonicenses, conforme acabamos de ler, não foi por mero esforço humano, mas uma sobrenatural atuação divina. O arrependimento é para a salvação. O verdadeiro arrependimento é inseparável da fé, que igualmente nos é dada por Deus. Tanto o arrependimento quanto a fé são dádivas de Deus, outorgada a nós pela iluminação da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito Santo. O arrependimento é uma obra que somente Deus pode operar em nós, para a nossa eterna salvação. Eu tenho aqui algumas colocações, algumas anotações que quero fazer para nós nesta manhã. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre a universalidade do pecado, porque a Bíblia nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia fala todos pecaram, é uma expressão inclusivista, é uma expressão de universalidade. Não escapa nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra anotação ainda sobre o pecado e o arrependimento é que para aquele que se arrepende dos seus pecados, há uma esperança, a esperança da vida eterna. E para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, aquele que permanece em pecado, para ele há uma recompensa trágica, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Esse é o salário, esta é a recompensa, esta é a paga para aqueles que se mantêm contumazes, de costas voltadas para Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há ainda uma coisa muito interessante sobre esse tema de pecado e salvação. Como é que Deus se coloca no meio dessa história? A palavra de Deus nos diz assim: Deus ama o pecador a si mesmo. Deus ama o pecador e envida esforços sobrenaturais para salvá-lo.
como está em Romanos capítulo 5, e como está também em João capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda uma coisa muito interessante sobre isto, que é a participação do pecador no processo de salvação. Primeiro é a participação divina, é o amor de Deus, que tomou todas as providências no sentido de vir ao encontro do ser humano que estava de costas para Deus. E agora nós vamos ver aqui que há uma participação humana no processo do arrependimento e da salvação. O que fazer? É preciso crer em Jesus Cristo como Salvador. Essa é a participação humana. Mas sabe, a coisa mais interessante ainda é que mesmo na participação humana, há ainda uma participação de Deus, porque ninguém pode crer se da parte de Deus isto não lhe for concedido. Até crer vem de Deus, que uma vez para sempre nos agraciou com o dom da fé. A palavra de Deus diz assim, um texto bíblico que está em Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que maravilha! O Senhor Jesus Cristo providenciando para que o mundo pudesse crer. E a providência de Jesus foi enviar os seus discípulos a pregar o evangelho por todo o mundo. É quando nós ouvimos o evangelho que Deus faz brotar e nascer em nosso interior uma fé salvadora. Por isso a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Eles saem chorando enquanto semeiam a palavra de Deus e voltam celebrando, trazendo os resultados de almas convertidas e salvas aos pés de Jesus Cristo. É somente pela pregação do evangelho que uma pessoa, ao ouvir, pode crer e voltar-se para Deus e receber dele, em Cristo Jesus, a eterna salvação. Outra coisa que é importante no processo de arrependimento e salvação, que também é participação humana, é que é preciso confessar a Jesus como Salvador. Como diz a palavra, porém, que se diz? A palavra está perto de ti.
na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não é confundido. Graças a Deus. Como eu anunciei mais cedo, de um dos autores que eu li, ele disse: o arrependimento é o vômito da alma. Aí, embora essa situação de vômito seja bastante desagradável, mas sendo uma experiência muito comum na vida humana, eu quero trazer isso nessa manhã como ilustração da nossa palavra. O termo vômito descreve a expulsão forçada de conteúdo do estômago pela boca e até mesmo pelo nariz, dependendo da força com que aquilo acontece. Vômito é também descrito pelo termo emesis. As causas do vômito são amplas, como náuseas, e inclusive a possível complicação gástrica de ingestão de algum alimento estragado ou envenenado. Não sendo médico, nem sendo nossa palavra específica sobre esse assunto de vômito, quero apenas utilizar a figura do vômito como uma ilustração. O vômito não é uma doença em si mesmo, mas a manifestação de um estado em que, em geral, pode ser uma intoxicação e distúrbios gastrointestinais. Então, o vômito é uma providência do organismo, no sentido de expelir o que está causando o mal ao paciente. Assim, uma vez livre da intoxicação, cessa-se o vômito e o paciente começa a sentir-se melhor. Quem nunca passou pela experiência desagradável do vômito? É horrível, mas ao mesmo tempo é um alívio. Como eu me lembro, na minha infância, a minha mãe, além de fazer tudo para os filhos, tinha também que tratar da saúde de cada um. E eu me lembro que muitas vezes, quando tínhamos náuseas por alguma intoxicação, ela sabia todas as técnicas de provocar um vômito. E era uma coisa horrível, aquela ânsia de vômito, mas logo em seguida vinha o alívio. Thomas Brooks, ele disse: o arrependimento é o vômito da alma. Eu já presenciei muitos homens vomitando por causa de excessiva ingestão de bebida alcoólica. Meu pai era um comerciante bem-sucedido e ele tinha uma empresa que vendia desde agulha até carro, até caminhão. E, inclusive, vendia-se ali bebida alcoólica. Não tenho isso como orgulho, não. Mas vendia-se bebida alcoólica. E muitos homens vinham, principalmente no fim de semana, passar o dia ali. E bebiam.
e caíam embriagados, e se revolvia nos excrementos que saíam do corpo, tanto para cima quanto para baixo. Que quadro horrível! Quando pecamos, entramos em desarmonia com Deus e a nossa alma rejeita esse estado de desconforto espiritual. É como se estivéssemos intoxicados. É como se tivéssemos ingerido quantidades excessivas de álcool. Ficamos tontos, desorientados, enjoados, com náuseas. Tenho uma descrição bíblica sobre esse quadro também, que quero ler para todos vocês nesta manhã. Está em Provérbios, que diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas. Aqui descrevendo mais uma vez o estado de embriaguez. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Eu me lembro dessa cena lá em casa, aqueles homens embriagados. Pode ter certeza que eles voltavam a beber novamente, porque a sua consolação era nova embriaguez. O pecado é assim indigesto. Nossa natureza, mesmo corrompida, repele o pecado, principalmente quando ouvimos o Evangelho. O Espírito Santo nos impulsiona a expelir o pecado, a vomitar o pecado. Não fomos criados para o pecado, fomos criados para a vida pura, em comunhão com Deus. Quando recebemos Cristo, o verdadeiro antídoto da embriaguez, vomitamos o pecado e lançamos fora todo o mal. O que acontece com aqueles que se arrependem e recorrem no pecado vez após vez? O que acontecia com aqueles homens lá na minha casa, que bebiam uma semana, voltavam, bebiam de novo? O que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de comportamento? O apóstolo Tiago nos ensina sobre isto. Ele faz uma citação de Provérbios, que diz assim: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Não vale a pena persistir no pecado.
voltar ao próprio vômito, persistir no pecado. É isto, é essa dureza, é essa realidade que a palavra de Deus está dizendo àquele que é reincidente no pecado, aquele que é contumaz no pecado, é como o cão que volta ao seu próprio vômito e a porca lavada que rola na lama de onde saiu. Precisamos tomar algumas atitudes com a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado e obter a salvação. Primeira coisa que precisamos é uma firme deliberação de abandonar o pecado. Esta firme deliberação também é fruto do Espírito Santo pela iluminação da palavra de Deus. Clame a Deus agora por uma firme deliberação de abandonar o pecado na sua vida. Outra coisa precisamos de um incontrolável desejo de purificação da própria vida. Já pensou uma pessoa embriagada revolvendo nos próprios excrementos? O que ela mais desejaria quando recobrar a lucidez é um banho, é trocar de roupa. Nós precisamos de um incontrolável desejo de purificação para a nossa própria vida. Outra coisa, precisamos de uma profunda indignação contra o pecado. Precisamos de um santo temor de Deus, do Deus Santo que não tolera o pecado. Precisamos de um zelo consumidor em busca de vitória sobre o pecado. Precisamos de disposição total em reparar o erro que nós, porventura, tenhamos, ou certamente tenhamos cometido. Estamos chegando no final da nossa palavra. Antes de lhes apresentar uma linda história de arrependimento, quero ler com vocês uma tocante passagem das Escrituras. Acompanhe comigo na tela. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel. Essa é uma palavra do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que coisa gloriosa! O apóstolo Pedro se levanta no meio daquela multidão, prega o evangelho, conclama o povo ao arrependimento, conclama o povo a voltar-se para Jesus Cristo. E naquela mesma hora, a grande multidão se levanta, clamando a Deus, enquanto seus corações eram perfurados pela obra do Espírito Santo. Eles clamavam: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Então Pedro traz a palavra: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, que maravilha quando uma pessoa se arrepende e volta-se para Deus. É o alívio após o vômito. Mas quero trazer, finalizando, quero trazer uma linda história. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Robert Robinson? Robert Robinson viveu no século XVIII na Inglaterra. Foi um pregador cristão e líder da igreja. Além de ser um pastor muito consagrado e dotado de muita eficiência, foi também compositor e escritor. Entretanto, depois de muitos anos no ministério, sua fé começou a desvanecer. E ele abandonou o ministério e mudou-se para a França. Ali, se descuidou mais ainda e acabou abandonando a fé. E ali na França viveu até o final da sua vida. Em Paris, entregou-se ao pecado e cada vez mais afogava sua vida na ruína moral. Que coisa triste! É possível para um cristão afastar-se da fé? É possível, como aconteceu com Robert Robinson. Certa noite, lá na França, em Paris, ele estava em uma carruagem, dando uma volta pela cidade de Paris, sentado ao lado de uma senhora da sociedade, recentemente convertida a Cristo. Ela estava no seu primeiro amor, com muito entusiasmo. Ela estava muito ligada na leitura de um poema e resolveu perguntar a Robert Robinson a sua opinião sobre aquele poema. Deu para ele ler. O que eu acho desse poema? Exclamou ele. Eu mesmo o escrevi há vários anos. Entretanto, hoje me acho afastado de Deus e não consigo mais achar o caminho de volta. Vocês em casa gostariam de saber a letra desse poema? Então eu vou declamar para vocês. Fonte és tu de toda a benção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá da cruz, ao teu servo e ao povo santo, para louvar-te, ó bom Deus. Sim, meu Deus, a ti adoro, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido, procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Maculado e vil, lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor à tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo nunca faça com que teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Ao que aquela senhora lhe replicou: como? O senhor não acha
o caminho de volta. Veja aqui, ó, fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Aqui, ó, a misericórdia tua. Quando a senhora levantou os olhos e olhou para ele, esperando alguma palavra, ele estava chorando. Naquela hora, Robert Robinson se reconciliou com Deus e renovou sua entrega a Jesus. Nunca é cedo para receber Jesus. Nunca é tarde para se reconciliar. Esta é a hora da reconciliação. Esta é a hora da salvação. Venha a Cristo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento em que todos estamos passando por um período ímpar nas nossas vidas, em que estamos enfrentando um período de dificuldades, de desafios nunca antes vividos, mais do que nunca precisamos nos render aos pés de Cristo, em oração, rogando a Ele, pois só Ele pode operar o milagre nas nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, na Tua presença nos encontramos. E nós aqui como família, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e intercedemos por todas as famílias que compõem o Ministério Grão de Mostarda. Várias dessas famílias que estão passando por desafios e provações, alguns mais severos do que outros, mas nós temos a certeza, uma plena fé, de que Tu, ó Senhor, não nos deixará desamparados. Apresenta ao Senhor agora, Pai, aquelas pessoas que estão vivendo um momento em que estão enfrentando problemas de saúde, Pai, física e mental. Peço ao Senhor que o Teu poder alcance essas vidas, Pai, trazendo paz, trazendo a restauração, tanto no que concerne ao corpo, o equilíbrio biológico e químico, e também o espiritual. Deus amado, opera milagres nas nossas vidas, Pai. Que nós consigamos segurar nas Tuas mãos e esquecer, Pai, que temos o controle, que às vezes a solução não virá da força do nosso braço, mas sim da Tua mão. Nos ajude, Pai, e fortalece a nossa fé como famílias, que possamos vivenciar neste período, Pai, experiências de milagre. Deus, restaura a vida financeira do Teu povo, restaura a vida profissional daquelas pessoas que hoje estão sem vislumbrar a luz no fim do túnel. Mas Tu és a nossa luz, Tu és a luz do nosso caminho. E confiamos em Ti, Senhor, e Te pedimos que a paz que excede todo entendimento venha a ser real e manifesta na vida do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença seja real nos lares das famílias que compõem este ministério. Que a Tua presença seja sensível, Pai, nos lares de cada um de nós. Que todos nós nos sintamos tocados diariamente a termos uma disciplina de acordarmos pela manhã e a coisa mais importante que temos a fazer é falar contigo e ler a Tua palavra. Que tenhamos todos nós, isto em mente. E que isso, Pai amado, reverbere por toda a nossa vizinhança, por todas as outras famílias, pela nossa cidade e por todo este país. Te pedimos, Senhor, fique conosco, continue conosco e abrande, Pai amado, esse período de dificuldade. Tenha misericórdia de todos nós. Nós Te pedimos isso, Pai, confiando no Teu poder. Em nome de Jesus.
Amém. Chegamos na hora maravilhosa de participarmos da mesa do Senhor. Quero trazer uma breve meditação baseada em Provérbios capítulo 31, versículos 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Aqui temos uma ironia. Está mandando dar bebida forte às pessoas. Acabamos de ver na nossa meditação quanto de mal faz a bebida alcoólica. É uma ironia. Está dizendo que as pessoas deste mundo, elas sobrevivem, elas se consolam, elas se fazem à custa da bebida. Ironia, sim, é o uso das palavras ou expressões de maneira a significar o oposto do significado normal ou moral que deveria ser. Como está dizendo, dai bebida forte a eles. Não é um conselho bíblico, é apenas uma ironia. Em Provérbios 31, 6 e 7, temos essa ironia. Aqui não é uma recomendação a que se ministre bebida alcoólica às pessoas. O uso de bebida forte e do alcoolismo são situações reprovadas, tanto para o bom senso, pelo bom senso, como pelas escrituras sagradas. Aqui está dizendo que aqueles que não conhecem o Senhor são remediados e consolados pelo álcool. Quais são as características dessas pessoas aqui no texto que eu li de Provérbios 31, 6 e 7? São 4 as características dessas pessoas. Primeiro, são sujeitas ao perecimento. Dai bebida forte aos que perecem. São sujeitos ao perecimento. Em segundo lugar, são amarguradas de espírito. E vinho aos amargurados de espírito, está aqui. E em terceiro lugar, são marcadas pela pobreza, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza ou da sua miséria. Em quarto lugar, são pessoas afadigadas, e para que esqueçam das suas fadigas e não se lembrem mais delas. Essas pessoas, elas resolvem o seu problema existencial na bebida. Todos estes precisam de beber para se aliviarem dos seus problemas. Sabem que essa é a única maneira que eles conhecem de se aliviarem. Bebem para se esquecerem dos seus infortúnios e para não mais se lembrarem de quão miseráveis têm sido. Então o mundo bebe para esquecer. Em Mateus 26, nós temos essa palavra que diz assim, por Jesus: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então nós temos aqui o grande contraste. Enquanto o mundo bebe para esquecer, a igreja bebe para lembrar. E aqui nós temos o memorial, um memorial duplo. O pão lembra o corpo de Jesus, que foi imolado na cruz do Calvário. E aqui temos o cálice, que é o memorial do sangue de Jesus. Convido a todos que estão nos seus lares agora, em família, a se colocarem de pé junto comigo, para nós orarmos e consagrarmos esses elementos para a finalidade da ceia do Senhor. Pai, te louvamos porque Jesus Cristo é o pão da vida. Aquele cujo corpo foi imolado na cruz para a remissão dos nossos pecados e cura das nossas enfermidades. Pai, obrigado pelo cálice, que é o memorial do sangue derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados e para a cura das nossas enfermidades. Consagramos a Ti, Pai, este pão e este cálice, para o fim exclusivo e especial da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos comer juntos o pão em memória de Jesus. Vamos tomar juntos o cálice do Senhor, em memória de Jesus. Tomemos o cálice. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. O mundo bebe para esquecer. A igreja bebe para lembrar. Passemos mais esta semana lembrando do Senhor. A ceia é uma boa forma da gente contar as nossas semanas. Celebramos a ceia em todo o primeiro dia da semana, para começar a semana lembrando do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha uma maravilhosa semana na presença de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, os dons e os frutos do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e até o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos pela sua maravilhosa participação nesta manhã. Espero que tenham sido enriquecidos por Deus e desejo que todos tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que a graça de Deus, nosso Pai,
a comunhão, os dons e os frutos do Espírito Santo e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos, agora e no dia eterno, em nome de Jesus.